Quando minha mãe se foi, eu e meus irmãos levamos 3 semanas para esvaziar a casa dela. 3 semanas inteiras. E em nenhum momento, em nenhum dia daqueles 21 dias, foi sobre lembrar dela com carinho. Foi sobre decidir o que fazer com uma montanha de coisas que a gente nem sabia que ela tinha. Foi sobre o cheiro de guardado impregnado em cada lençol, sobre a poeira que grudava no suor da gente, sobre o peso morto de móveis que ninguém queria. Foi sobre a exaustão nos ossos no fim de cada tarde, a pilha de sacos de lixo na calçada crescendo como um monumento silencioso ao que fica para trás. E lá pela segunda semana, com as mãos doendo e o coração anestesiado, coberta de pó do chão ao teto, eu olhei para um canto daquela sala abarrotada. Respirei fundo aquele ar pesado e pensei, com uma clareza que me assustou, asterisco, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Asterisco, me diga nos comentários. Você já precisou esvaziar a casa de alguém que partiu? Só um sim ou não já ajuda. Eu passei os últimos 2 anos me desfazendo de quase tudo que eu tinha. Não foi uma faxina de primavera, não foi um impulso de organização. Foi uma decisão lenta, deliberada, às vezes dolorosa, que nasceu naquele dia, no meio da bagunça da vida da minha mãe. Foi um ato de amor preventivo. Um presente que eu decidi dar aos meus filhos enquanto ainda estou aqui para embrulhar. Um presente de paz. A paz de não terem que transformar o luto deles num pesadelo logístico. A paz de poderem se lembrar de mim e não das minhas coisas. Neste vídeo eu não vou te dar dicas mágicas de organização. Eu vou te contar o que eu aprendi nesse processo. As lições que me custaram noites de sono e algumas lágrimas, mas que me devolveram uma leveza que eu não sabia que tinha perdido. E eu te prometo, com a certeza de quem viveu na pele, que o que eu fiz mudou muito mais mesmo, do que só a minha casa. A virada de chave, o momento em que tudo mudou de verdade, não aconteceu com um grande gesto, mas num sábado de manhã, no silêncio do quartinho da bagunça. Um lugar pequeno, com aquele cheiro de guardado e um pouco de mofo que o tempo traz. Eu já tinha vencido as batalhas fáceis, sabe? A despensa, o armário de roupa de cama. Eu estava me sentindo bem, criando um certo embalo. Mas ali na minha frente, tinha uma pilha de caixas de papelão que eu vinha adiando. A caligrafia caprichada da minha mãe na etiqueta dizia, coisas da mamãe e do papai. Respirei fundo e cortei a fita amarelada da primeira. O cheiro que subiu foi uma pancada, naftalina e papel velho. Lá dentro, os livros caixa do armazém do meu pai, fechado em 1982. A coleção de dedais de porcelana da minha mãe. Álbuns e mais álbuns de fotos com rostos que eu nem reconhecia. E enquanto minhas mãos tocavam aquelas coisas, o nó frio começou a se formar na minha barriga. Meu corpo ficou pesado. Pesado de um jeito que parecia que meus pés estavam grudados naquele chão frio, incapaz de dar um passo para trás ou para frente. Naquele instante, paralisada no meio da poeira, uma voz baixinha e brutal falou dentro da minha cabeça. Asterisco, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Asterisco, eu não estava só guardando as coisas deles. Eu estava transferindo o fardo. Eu era a ponte entre o passado dos meus pais e o futuro dos meus filhos. E o que passava por essa ponte não era amor, era peso. Era obrigação. Naquele momento, eu entendi com uma clareza que doeu no peito. O que eu estava prestes a roubar dos meus filhos não era um objeto, uma herança. Era a paz deles. O direito que eles tinham de sentir a minha falta, de chorar a minha partida, sem a distração de um pesadelo logístico que eu mesma poderia ter evitado. A culpa antecipada foi tão aguda, tão real, que me sacudiu. Fechei a caixa com força. O som do papelão batendo ecoou no quartinho. Levei-a para o carro, sentindo cada quilo daquela história que não era minha, e a deixei no primeiro ponto de doação que encontrei, sem coragem de olhar para trás. Foi no meio daquela poeira toda, num fim de tarde em que a luz entrava fraca pela janela, que a campainha tocou. Era Marlene, minha amiga de uma vida inteira, mais de 50 anos de café coado na hora e segredos contados no pé do ouvido. Ela entrou, olhou para as caixas empilhadas na sala e parou, com aquele olhar de quem não entende o que vê. A mão dela, quase que por instinto, subiu até o pescoço e os dedos encontraram o pequeno pingente de ouro que foi da mãe dela. Ela sempre faz isso quando fala do passado, um gesto automático, como se precisasse tocar na joia para se certificar de que a memória ainda está ali, sólida e segura. Helena, pelo amor de Deus, o que é isso? Ela me perguntou, a voz quase um sussurro. Quando eu expliquei, com calma, o que estava fazendo, o rosto dela se fechou numa preocupação genuína. Mas, Helena, ela disse, o polegar ainda alisando o ouro do pingente, se você jogar tudo fora, o que vai sobrar de você? E as lembranças? Vão junto com as coisas?
Naquele momento, vendo o pavor nos olhos da minha melhor amiga, eu entendi o tamanho da minha escolha. Para ela, a memória mora nos objetos, e eu estava escolhendo acreditar que a minha morava em mim. A conversa com a Marlene ficou martelando na minha cabeça por dias. Aquela pergunta dela, o que vai sobrar de você? Não era uma acusação, era medo puro. O medo de uma amiga que me ama. E eu entendi, vendo o jeito como ela segurava aquele pingente, que para muita gente o amor precisa de um endereço físico, um objeto para a gente poder visitar e ter certeza de que a memória não fugiu. Eu respeito isso de verdade. Mas ali, naquela tarde, olhando para as minhas próprias mãos vazias, eu tive a certeza mais calma e profunda de todo esse processo. Eu não estava me esvaziando. Pelo contrário, eu estava, pela primeira vez na vida, escolhendo o que ia me preencher. Eu não estava apagando meu passado, estava decidindo qual parte dele eu queria carregar para o futuro. E essa decisão, essa clareza, me obrigou a parar de agir no impulso, na força bruta do desespero, e começar a agir com método. Um método que não era sobre jogar coisas fora, mas sobre guardar o que realmente importa do jeito certo. O método que eu quero compartilhar com você agora. O meu primeiro método nasceu do fracasso. Tentei começar pelo meu quarto, pelos porta-retratos na estante e travei. Fiquei paralisada uma tarde inteira com um pequeno bibelô na mão, incapaz de tomar uma decisão. O peso emocional de cada coisinha era um muro. Foi então que percebi que precisava de embalo, de uma vitória fácil, por menor que fosse. Fui para o lugar menos sentimental da casa, a despensa. A sensação fria e impessoal da lata de milho vencida na minha mão foi uma libertação. O pó fino que saiu dela quando a joguei no saco de lixo não tinha história, não tinha culpa. Era só uma lata de milho. Depois dela, um pote de geleia que ninguém gostava. Depois, um pacote de macarrão aberto há meses. Cada item descartado era um pequeno empurrão, um movimento para frente. Aquilo me deu fôlego. Eu não estava me desfazendo de mim, estava só limpando o caminho. O músculo do desapego precisa de aquecimento. A gente começa levantando o que não pesa, para só depois dar conta do que realmente importa. O embalo da despensa me levou até o quartinho dos fundos, onde as caixas com as coisas dos meus filhos, de quando eram crianças, me esperavam. Troféus de futebol, pilhas de desenhos da escola, o primeiro sapatinho de lã. Meu primeiro instinto foi guardar tudo, claro. Que mãe não faria isso? Mas aí lembrei do quartinho da minha mãe e daquela sensação horrível de decidir o destino de coisas que não eram minhas. Eu não podia repetir o erro. Com a mão meio trêmida, peguei o celular e tirei uma foto do troféu de campeão de 1995 do meu filho, coberto por uma camada fina de poeira. A luz do aparelho refletindo no dourado fosco. Enviei a foto com a pergunta: estou guardando isso. Posso me desfazer? O som do plim da resposta chegou quase na mesma hora. Pode ir, mãe. Nem lembrava mais disso. 90% das respostas foram assim. Aquele peso de adivinhar o que era importante para eles saiu das minhas costas. A decisão virou uma conversa. É uma pergunta que dá um fio na barriga, mas você já perguntou aos seus filhos o que eles realmente querem guardar? Me diga o que você acha que eles responderiam. Depois de conversar com os filhos, o processo ficou mais leve, mas ainda havia as minhas coisas, os objetos que eu amava. Lembro de um vaso de cerâmica meio lascado na borda que minha mãe adorava. Ela o comprou numa feira de antiguidades em Tiradentes, lá em 1971. Eu olhava para aquele vaso e sentia uma pontada, uma culpa antecipada só de pensar em doá-lo. Mas o que eu temia perder não era o vaso, era a história da minha mãe feliz da vida, escolhendo aquele objeto num dia de sol. Então, comprei um caderninho simples de capa dura. Sentei na mesa da cozinha com o cheiro do café coado no ar e senti a caneta deslizando no papel novo. Escrevi 2 frases sobre o vaso e aquele dia. Apenas 2. Depois, o som libertador do vaso sendo colocado com cuidado na caixa de doação ecoou pela cozinha. A história estava segura comigo no caderno. A história não ocupa espaço na prateleira. A história não acumula poeira. Você pode guardar a memória sem precisar guardar o armário que a abrigava. Com o caderninho na mão, comecei a perceber uma coisa curiosa. Uma parte enorme da minha casa estava cheia de coisas que eu nunca escolhi. Eram as heranças acidentais. O jogo de jantar que foi de uma tia, que eu nunca usei por medo de quebrar. Os presentes de casamento que eu detestava, mas guardava por educação. As coisas que meus filhos deixaram para trás quando se mudaram, com aquela promessa vaga de que um dia eu venho buscar. Havia uma bandeja de prata pesadíssima, toda ornamentada, de uma tia-avó que eu mal conheci. 2 vezes por ano,
Eu sentia o cheiro forte do produto de limpeza enquanto passava horas lustrando aquilo, por um senso de dever que eu nem sabia de onde vinha. A sensação do pano preto de sujeira nos meus dedos. Um dia parei no meio do polimento, olhei para o meu reflexo distorcido na prata e perguntei em voz alta: para quem eu estou fazendo isso? Naquele dia, eu me dei permissão para me libertar das obrigações silenciosas. Se não foi sua escolha trazer algo para dentro de casa, não precisa ser sua responsabilidade mantê-lo para sempre. No começo, eu marcava um sábado por mês para a grande faxina do desapego, mas era um desastre. Eu ficava esgotada física e emocionalmente. No fim do dia, a casa estava numa bagunça ainda maior, com pilhas de coisas para decidir, e eu acabava desistindo, empurrando as caixas de volta para o quartinho. Aquele esforço heróico não funcionava para mim. Eu precisava de um sistema contínuo, que não dependesse da minha coragem ou da minha força de vontade. Peguei uma caixa de papelão comum, dessas de supermercado, e a deixei num canto discreto da área de serviço. Virou a caixa de saída. Todo dia, ao encontrar algo que não servia mais, uma caneta que não funciona, uma blusa que não visto há anos, um livro que não vou reler, eu simplesmente caminhava até lá e soltava o objeto. O baque surdo e satisfatório da coisa caindo lá dentro, sem cerimônia, sem drama, virou um dos meus sons preferidos. O destralhe deixou de ser um evento e virou um hábito. Consistência vence a intensidade. Gota a gota, o pote enche e também esvazia. De todos os desapegos, esse foi o mais doído. Não eram as coisas do passado, mas as promessas não cumpridas para o futuro. Abri um armário e encontrei um conjunto caríssimo de tintas para aquarela, que eu comprei com a ideia de que na aposentadoria eu me tornaria uma pintora. Os pincéis ainda estavam duros, nunca tocaram na água. Ao lado, uma pilha de livros para aprender italiano, para aquela viagem que eu faria um dia, e os moldes de vestidos que eu ia costurar quando tivesse mais tempo. Passei o polegar nas cerdas duras e ásperas de um pincel. Senti a poeira fina nos meus dedos. Não era só um pincel, era um lembrete silencioso e diário de uma promessa que eu não cumpri. Era uma pequena acusação. Cada um daqueles objetos representava uma versão de mim que não aconteceu. Doar aquelas coisas não foi admitir uma derrota. Foi fazer as pazes comigo mesma. Foi um ato de perdão. Foi escolher amar a Helena que eu sou hoje, não a que eu um dia achei que deveria ser. Essa foi a parte mais difícil para mim. A qual versão de si mesma do um dia eu faço, você ainda se apega? Me conta nos comentários. Mesmo com a caixa de saída funcionando, eu percebia que a bagunça voltava a se instalar em alguns lugares específicos, como ímãs de desordem. A mesa da cozinha, o balcão da entrada, a mesinha de centro. Eram superfícies que deveriam ser úteis, mas viviam cobertas de contas, chaves, correspondência, objetos aleatórios que a gente larga sem pensar. Eu estava sempre arrastando uma coisa para pegar outra. Então criei uma regra simples. Toda noite, antes de dormir, eu limpo a mesa de jantar. Sem exceção, a sensação da madeira lisa e fria sob a palma da minha mão, depois de passar um pano úmido, virou meu ritual de encerramento do dia. O silêncio da cozinha com a mesa vazia, pronta para o café da manhã do dia seguinte, me trazia uma calma imensa. Era um pequeno pedaço do mundo que estava sob meu controle. Manter as superfícies principais livres não só deixou a casa com aparência mais organizada, como me impediu de começar novas pilhas de tralha. A bagunça perdeu seu ponto de partida. A ordem começa onde a vista alcança. Um espaço vazio convida à paz, não ao acúmulo. Em uma das caixas mais antigas, no fundo do armário, encontrei o tesouro e a maldição, cartas. Centenas delas. Cartas da minha mãe, do meu pai quando viajava a trabalho, das minhas amigas de juventude. O papel amarelado, frágil, quebradiço. Ocupava um espaço enorme, e o cheiro de mofo já começava a tomar conta. Jogar fora era impensável. Guardar para sempre, daquele jeito, era passar um problema adiante para os meus filhos resolverem. Meu neto me deu a solução. Me ensinou a usar um scanner simples. Passei semanas naquilo. O zumbido suave da máquina, a luz branca passando devagar sobre a caligrafia tremida da minha mãe. Cada carta era uma viagem no tempo. Eu lia, chorava um pouco, sorria e depois via a imagem aparecer na tela do computador, nítida e segura para sempre. O arquivo digital não tinha cheiro de guardado, mas a emoção estava toda lá, intacta. Guardei as 5 cartas mais importantes e me desfiz do resto em paz. O amor não está na fibra do papel, mas na história que a tinta conta. Em meio a tanta coisa sentimental, um pensamento frio e prático me ocorreu como um susto.
Se algo me acontecesse amanhã, meus filhos não saberiam nem por onde começar com a parte burocrática. Onde está o testamento? Qual a senha do banco? Onde fica a apólice do seguro de vida? A dor do luto já é um oceano. Eu não queria adicionar a ela um quebra-cabeça de documentos e senhas. Fui a uma papelaria e comprei uma pasta de plástico vermelha, bem chamativa. O cheiro do plástico novo, o som do zíper abrindo e fechando. Com um marcador permanente de cheiro forte, escrevi na frente em letras grandes: se eu não estiver aqui. Dentro, coloquei cópias de tudo que é importante: documentos, contatos de advogado e médico, lista de senhas, minhas vontades para o funeral. Deixei numa gaveta de fácil acesso no meu escritório e avisei meus filhos onde estava. Aquele ato me deu uma paz que eu não esperava. É como arrumar a mala para uma viagem que a gente não sabe quando vai fazer, mas para a qual precisa estar pronta. Organizar a papelada da vida é um ato de amor. Mesmo com todos esses métodos, às vezes a dúvida batia forte. Eu pegava um objeto, uma pequena estátua de porcelana, um broche antigo e ficava paralisada. Minha mente dizia para doar, mas meu coração hesitava. Eu precisava de um teste final, um desempate. Comecei a fazer uma coisa que parece meio boba, mas que funcionou para mim. Sozinha no cômodo, com o objeto na mão, eu contava a história dele em voz alta. Eu ouvia o som da minha própria voz preenchendo o silêncio do quarto. Este broche foi da minha avó. Ela usou no casamento dela, eu acho. Ou foi a tia-avó? Não, acho que ganhei de uma amiga. Se a história saía fraca, cheia de pausas, se eu não conseguia dar vida à memória, eu sabia. O poder do objeto já tinha se esvaído. Ele era só uma coisa. Esse hábito virou meu filtro final. Ele me forçou a ser honesta sobre o que era memória viva e o que era apenas apego por obrigação. As coisas que ficam são aquelas cujas histórias a gente ainda sabe contar de cor. A gente passa a vida juntando prato, juntando móvel, juntando lembrancinha. A gente acredita que está construindo um ninho, um lugar seguro. Mas o tempo passa e, sem a gente perceber, o ninho vira gaiola. As coisas que juntamos para nos sentirmos seguros começam a nos segurar no lugar. Elas prendem nosso tempo, nossa energia, nosso espaço. E o mais perigoso, elas ameaçam prender o futuro de quem a gente mais ama. Esse processo todo me ensinou a verdade mais simples e mais difícil de todas. O amor não mora na estante. O amor não precisa de um endereço físico para ser visitado. O amor de verdade, aquele que fica, é leve. Ele é a história que a gente conta, o cheiro de bolo no forno que fica na memória, a risada que ecoa muito depois que a casa silenciou. Ele não precisa de prova material para existir. Esvaziar a casa não foi sobre abrir mão do meu passado. Foi sobre garantir que o amor que eu deixo para os meus filhos seja só isso mesmo, amor, puro. Sem peso, sem poeira, sem obrigação. Eu te contei a minha história. Agora, com licença, vamos falar um pouco da sua. Olha, um dia, queira você ou não, alguém vai entrar na sua casa e vai ter que decidir o que fazer com cada coisinha que você juntou. Isso não é uma opinião, é um fato da vida. A única escolha que você ainda tem hoje é decidir como vai ser esse dia para eles. Vai ser uma despedida bonita, uma caça ao tesouro cheia de amor, onde eles vão encontrar as suas histórias, as suas memórias bem guardadas, o seu carinho em cada canto. Ou vão ser 3, 4 semanas de um cansaço que dói nos ossos, um pesadelo de logística empilhado em cima da dor do luto, transformando a saudade em um fardo. Essa escolha ainda está na sua mão, mas ela não vai ficar aí para sempre. Então, eu vou te fazer um desafio. Não amanhã, agora. Quando esse vídeo terminar, não faça um plano. Não compre caixa, não faça lista. Só levanta, vai até uma gaveta, pode ser aquela gaveta da bagunça na cozinha, a da mesinha de cabeceira, qualquer uma, e encontra uma única coisa. Uma só. Uma coisa que você está guardando para um dia que no fundo do seu coração você sabe que não vai chegar. E se desfaça dela. Hoje, só isso. O primeiro passo não precisa ser grande. Ele só precisa ser dado. Lembra daquela poeira? Daquele cheiro de guardado e da exaustão que grudava nos ossos, lá na casa da minha mãe, naqueles dias intermináveis? Hoje, sentada aqui no meu sofá, o ar que eu respiro é outro. Tem cheiro da luz do sol que entra pela janela e bate na madeira limpa da mesa de centro. Eu olho em volta e não vejo mais o medo do que vai ficar para trás. Vejo espaço. Espaço para as risadas dos meus netos quando eles vêm me visitar. Espaço para as minhas plantas crescerem em direção à luz. Nas minhas mãos, não seguro mais o peso de uma vida inteira de coisas, mas só este caderninho simples onde guardei as histórias, que são a única coisa que realmente importa.
A jornada de transformar o fardo numa herança de amor pode ser muito solitária, eu sei. Se essa nossa conversa fez algum sentido para você, se te deu um pingo de coragem para dar aquele primeiro passo, considere se inscrever aqui. Assim, a gente continua essa prosa e se lembra, junto, que o maior presente que a gente pode deixar para quem a gente ama é a paz.